Estamos de volta com o Jornal do Meio-Dia para falar sobre as dúvidas da reforma trabalhista. As novas regras sobre a relação entre empregados e patrões foram estabelecidas na reforma trabalhista que entrou em vigor em novembro do ano passado. Por falta de acordo em relação a vários pontos das mudanças, o governo federal teve de editar uma medida provisória para regular o que valia e o que não valia. Mas também por falta de acordo, a MP não foi votada pelo Congresso Nacional e perdeu a validade no dia 23 do mês passado. De lá para cá, o país vive uma grave situação de insegurança jurídica sobre várias regras das relações trabalhistas. Tanto que ainda é incerto se as novas regras valem apenas para contratos antigos ou apenas para os novos. Esta semana, o Ministério do Trabalho publicou um parecer garantindo que as novas regras valem para todos os contratos. No entanto, muitos casos estão indo parar no Tribunal Superior do Trabalho. A confusão é tanta que até hoje ainda não se sabe se a reforma trabalhista está ou não valendo. Apesar do parecer do governo federal, a decisão sobre a validade ou não de contratos novos e antigos com base nas novas regras será da Justiça do Trabalho. O TST instalou uma comissão que vai dar um parecer definitivo sobre o assunto até o final deste mês. Muitos patrões e empregados nem sabem o que mudou com a reforma trabalhista. Não estou por dentro do que mudou, sei que mudou muita coisa. Fiquei sabendo, mas eu não sabia como é que tá o andamento, não. Estou por fora ainda. As principais novidades da reforma trabalhista são o fortalecimento de acordos entre patrões e empregados, que passaram a ter força de lei, parcelamento de férias, livre negociação sobre intervalo de almoço e criação do trabalho intermitente, que é a prestação de serviço com interrupções. Do lado dos trabalhadores, sobram reclamações sobre a indefinição da validade das novas regras. Ela é tão ruim e tão perversa que o próprio judiciário trabalhista tem mostrado o contrário a isso. O Ministério Público do Trabalho, o TST, todos eles estão argumentando que essa regra escravagista que esse governo golpista implantou precisa ser anulada. O presidente da CUT em Goiás defende até a anulação integral da reforma trabalhista. Somos pela anulação e achamos que é possível sim anular, né? Agora, também temos confiança de que muitos pontos dela já vão ser diretamente qualificados como inconstitucionais, porque ele afronta tanto a relação básica de trabalho que a Justiça do Trabalho ela não está reconhecendo, não é? Pois é, muitas dúvidas, funcionário não sabe a que tem direito, patrão também não. E para continuar falando sobre reforma trabalhista, a gente recebe aqui agora o advogado trabalhista Edson Veras. Boa tarde. Boa tarde a todos. O problema, pelo visto, está realmente na reforma trabalhista, né? Justamente, o problema é da reforma trabalhista. Pela própria gênese da reforma trabalhista, dava para perceber que ela seria problemática. Afinal de contas, ela viria através de uma medida provisória que veio também junto com a liberação do Fundo de Garantia Inativo, que no meu entendimento foi uma espécie de cala-boca para os empregados, para a coisa ser aprovada mais rapidamente. Aprovou sem discussão, sem debate, com a promessa do governo de editar uma medida provisória para corrigir os erros, medida que caiu e ficou a reforma defeituosa valendo. Medida provisória que só corrigiu alguns pontos, né? Mas a reforma em si, ela vale ou não vale? Sim, a reforma, com todos os defeitos, ela está valendo. A medida provisória, caros telespectadores, ela foi um compromisso do governo, porque a reforma ela era ruim e os congressistas queriam apresentar emendas. E para que ela tivesse a tramitação agilizada, o governo disse, deixa passar. Quando for aprovado, eu corrijo através da medida provisória. Ou seja, a medida provisória era um atestado que a reforma é ruim. A medida provisória caiu, estão valendo todas as regras dessa reforma trabalhista com todos os problemas que ela tem. Agora, essa ideia de que essa reforma trabalhista deveria cair por terra, o senhor é a favor disso? Acha que não? Não, ela sempre foi unanimidade que a questão trabalhista precisava ser discutida, melhorada, reformada. Nada chega em um estágio que está perfeito. O problema é que vocês viram que a população não conhece a reforma trabalhista. Como é que se aprova... E depende dela, não é? O engraçado é isso, né? Eu acho que a CLT nunca teve uma modificação tão estrutural onde a sociedade não participou.
Advogados não participaram, entidades de classe não participaram. Essa reforma trabalhista foi uma reforma trabalhista impositiva e ela está cheia de defeitos hoje. E enquanto não se resolve essa questão, qual que é o recado que o senhor dá para patrões e empregados? É preciso conhecer a reforma trabalhista, sabendo que hoje o que as pessoas procuram uma definição, se vale, se não vale, se pode, se não pode. A matéria falou muito bem, insegurança jurídica. É isso o que a gente vive hoje. A gente faz uma avaliação e uma previsão do que pode acontecer, o que o TST vai definir. Existem 17 ações questionando a constitucionalidade de medidas no Supremo Tribunal Federal. Tem muita novidade ainda a respeito da matéria trabalhista. Todo mundo precisa se informar. Uma pauta como essa no jornal de uma audiência alta, como é o Jornal do Meio-Dia, é uma forma de contribuir com a sociedade em relação a esse problema social que nós vivemos. Enquanto isso, qualquer dúvida é recorrer à Justiça do Trabalho. Ou, no mínimo, procurar um advogado. Nunca o advogado foi tão necessário para esclarecer como esse momento. Certo, é isso aí. Muito obrigada pela sua participação e também por esses esclarecimentos. Eu estou à disposição da comunidade do Jornal do Meio-Dia. Muito obrigado, Edson. Boa tarde.